Bom dia, bom dia! Estamos começando o nosso Morning Call da Liberta Investimentos, o primeira hora onde a gente comenta sobre os panoramas do mercado para o dia atual, hoje dia 9 de janeiro de 2023, nosso primeiro Morning Call do ano. E muito feliz, contente de estar de volta aqui com vocês. Comigo aqui do lado, Felipe Nogueira, assessor da Liberta. Olá, Felipe! Oi, Thay, tudo bem? Como é que foi de ano novo? Pessoal de Tudo casa, estamos de volta. certo. Pois é, estamos de volta. Volta aí uma revolução no Brasil, Volta já com pauta cheia pra gente comentar aqui. né? É, Bom, vamos falando aí, primeiro de Estados Unidos, tá? Normalmente a gente, pra quem tá chegando aí, pra quem é novo, primeira coisa, curte esse vídeo. Segunda coisa, inscreva-se neste canal. E ativa as notificações aí para você sempre ficar por dentro dos nossos conteúdos e ser avisado assim que a gente posta um, tá certo? Bom, a gente segue normalmente aqui uma linha de raciocínio no nosso Morning Call. Então, primeiro a gente fala de Estados Unidos, depois normalmente Europa, Ásia, e aí sim, então a gente entra na pauta preferida de todos, principalmente do Felipe aqui do meu Eu não, lado, eu só olho a pedrada. Brasil. Bom, vamos começar com os Estados Unidos. Agora de manhã a gente tem os futuros, então, em Wall Street trabalhando no terreno positivo, tá? Na sexta-feira, os índices subiram forte por lá, todos acima dos 2% de ganho. S&P 500 fechou em alta de 2,13%, Nasdaq fechou em alta de 2,56% e Dow Jones em alta de 2,28%, tá? Bom, Estados Unidos amanhecendo então aí com ganhos, muito em função da reabertura da China. Essa é a principal notícia aí do dia, que vai acabar puxando os mercados justamente para o terreno positivo no dia de hoje, depois de 3 anos. A gente já vai comentar um pouquinho mais sobre a Ásia, mas depois de 3 anos aí com sofrendo as políticas de Covid zero por lá, né, as restrições dessa política, a China então reabre o seu comércio e, obviamente, então o mundo acaba repercutindo essa abertura. Na sexta-feira passada, ainda nos Estados Unidos, a gente teve payroll saindo, tá? E sobre o relatório, acabou deixando aí os investidores um pouquinho confusos, porque a gente teve desemprego no seu nível mais baixo em décadas e a gente teve ganhos salariais abaixo das expectativas. Tudo isso basicamente aí deixa a gente pensando, imaginando que o Fed realmente vai diminuir o ciclo de aperto monetário já na próxima reunião. Provavelmente ainda se tem muita dúvida, tá? Do quanto vai ser esse ganho. Talvez a gente precise aí do CPI de quinta-feira, por sinal a gente tem CPI na quinta-feira, que é um dos dados mais importantes para essa semana que vai sair. A gente precisa aí do CPI para imaginar melhor essa alta, como vai se dar essa alta. Grande parte dos analistas acreditam numa alta de somente 0,25%, tá? O CPI, que é a medição da inflação, né? E a gente deve ter aumento Exatamente. de taxa de juros nos Estados Unidos agora em fevereiro, pelo Federal Reserve. Perfeito. Queres comentar mais alguma coisa de Estados Unidos antes da gente pular para a Não, Europa? basicamente é isso. A gente tem esse teto máximo ali de 5% que o pessoal vinha projetando, né? A gente teve os dados na semana passada de uma geração de emprego maior do que o esperado, né, ou menos também pedidos de seguro-desemprego do que o esperado, e aí é aquela notícia boa que acaba sendo ruim. Isso chegou a atrapalhar um pouquinho o mercado semana passada, mas o pessoal começa também a projetar aí com a volta da China, com alguns números cedendo, e aí vamos ver, na quinta-feira a gente tem a inflação dos Estados Unidos, que vai ser solta aí, vai ser divulgada. Se ela vir indicar uma inflação arrefecendo, que nem está acontecendo, por exemplo, na Europa, isso daí favorece a gente ter um aumento menos abrupto, né, da taxa de juros, e com isso alguns outros setores, por exemplo, criptomoedas ou empresas de tecnologia, elas podem vir também a se beneficiar. Né? O Urich ele soltou um vídeo na sexta-feira, se eu não me engano, o Fernando Uri,
falando sobre criptomoedas, falou sobre o cenário político, tudo, né? As perguntas que ele responde pro pessoal, mas ele falando que ele já começa a olhar bitcoins com bons olhos, enfim. Acho que vale a pena dar uma conferida também. Talvez o cenário mude aí para as criptos em 2023. Depois de um 2022 difícil, né, Felipe? E aí o pessoal pode ter um maior apetite a risco, né? Perfeito. Bom, entrando em Europa, a Europa vai trabalhando majoritariamente no terreno positivo nesta manhã, repercutindo aí novamente, né, essas notícias positivas vindas da Ásia e repercutindo a divulgação da taxa de desemprego na zona do euro, que ficou em 6,5% em novembro, em linha com o esperado, e o crescimento de 0,2% da produção industrial da Alemanha no mesmo período, acima do esperado. Um fato importante para a Europa é que esse inverno ele está menos rigoroso por lá, então isso favoreceu também, Devido à crise energética, devido à né? crise energética, você tem um menor gasto, né, para passar o inverno. Perfeito. Vamos entrar em Ásia? Então a Ásia fechou em alta nessa madrugada. A gente teve Nikkei fechando, Japão, né? Aí fechando com alta de 0,59%. Tivemos China fechando em alta de 0,72% e Hong Kong fechando em alta de 1,89%, novamente aí repercutindo essas medidas, essa reabertura da China. Lembrando que a Bolsa de Tóquio não operou devido a um feriado. O Japão estava fechado. Japão estava fechado, então eu peguei o dado errado. De sexta-feira. Não de domingo para segunda. Erros acontecem. Ainda não é... Viva isso aí, erros acontecem. Bom, e o crescimento. E importante aqui destacar que o secretário do Banco Popular da China deu uma entrevista aí falando que o crescimento econômico da China se recuperar rapidamente e retornará ao seu caminho normal à medida que Pequim fornecer mais apoio financeiro a famílias e empresas para ajudá-los a se recuperar depois que o país encerrou sua política de Covid-0. Lembrando que após 3 anos de política de Covid-0. Então, realmente é um marco importante para a China. A gente tem os investidores, analistas aí de fundos. A gente até reportou no final do ano passado uma pesquisa da Bloomberg em que mais de 60% de analistas, gestores de fundos estavam otimistas com a recuperação da China para o segundo semestre de 2023. Exatamente. A gente tem mais ou menos um consenso entre o que é divulgado, que a China vai adotar essa reabertura, né, após essa política de Covid-0, vão ter ondas de contaminação, né, que nem a gente está vendo, foram divulgadas imagens fim de semana aí de até saguão de aeroporto, recebendo pessoas internadas, enfim. Mas o pessoal aposta que isso daí deve ser benéfico para a recuperação industrial ali da China, tá? E também para o pessoal apostando também num fim de conflito, numa atenuação dos indicadores econômicos na Europa, nos Estados Unidos, tudo isso daí dentro de uma cadeia global de consumo seria favorável para a China, né? Porque a gente tem os países que são consumidores da China se recuperando. Pelo menos é isso que mostram os indicadores, né? Europa e Estados Unidos. Então isso daí seria favorável para uma recuperação da economia chinesa e, consequentemente, até para o Brasil. A gente tem uma super dependência da economia chinesa, seria positivo também. Perfeito. Vou deixar uma dica aqui para vocês, já que até o Felipe comentou que a gente tinha realmente falado bastante, né, sobre as ações chinesas que esperar para 2023. A gente tem um relatório muito bacana que tá lá na bio do Instagram da Liberta, por sinal, vou ver se eu coloco aqui na descrição desse vídeo também, para vocês baixarem esse relatório justamente sobre o mercado e o que esperar para 2023. E aí tem comentários sobre fundos, FIIs, ações no geral, enfim. Vale muito vocês baixarem para darem uma olhada, tá? Super, super completo. Fica a dica. Bom,
Commodities, então petróleo, o Felipe gosta de falar bastante sobre commodities, mas O então, petróleo Brent, né, petróleo que vai é subir. referência para Petrobras, a China é o maior consumidor global, acaba tendo aí uma alta de 3,31%, tá Bem sendo negociado ali o expressiva. barril a $81,17, né? Muito em função disso, e minério também de ferro favorecendo aí, com uma alta de 1,39% em Dalian. Perfeito. Vamos entrar, eu acho que no assunto principal do dia. Brasil. Tchau, pessoal. Na Até mais. sexta-feira, a gente teve alta aqui na Bolsa, no Ibov, né? A gente teve alta de 1,23%. A gente teve dólar em queda de 2,35%. Esses números são de sexta. E nesse final de semana a gente teve aí, então, essas manifestações, né, em Brasília, que possivelmente vão repercutir, possivelmente não, vão repercutir bastante no dia de hoje, principalmente logo na abertura. Então, quem opera aí, quem faz day trade, enfim, né, tome bastante cuidado nessa abertura. Acredito que a gente vai ter um movimento aí de venda bastante expressivo logo EWZ caindo lá fora. exatamente, e logo depois, e depois, né, durante o dia, daí sim a gente vai ter uma noção de que movimento aí o mercado vai adotar. É, mas já chamando, já pegando alguns dados aqui para vocês. Dados não, né? Fazendo aqui alguns comentários. Então, depois dessas manifestações, o Moraes determinou, então, o afastamento do governador do Distrito Federal por 90 dias, tá? Também a desocupação dos acampamentos dos QGs em até 24 horas. E agora, às 9 da manhã, o Lula vai se reunir com a ministra Rosa Weber e com o Fórum de Governadores. É, enfim, para discutir, né, toda essa situação, e o Congresso vai interromper aí o recesso legislativo para votar entre hoje e amanhã a intervenção federal decretada pelo Lula na segurança pública do Distrito Federal até dia 31. Isso vai repercutindo nas principais manchetes da manhã. O Valor destaca aí: terroristas atacam Planalto, STF, Congresso e Distrito Federal terá intervenção. Destaca também, né, como só citando aqui as manchetes, Moraes determina afastamento de Ibanez Rocha por 90 dias. Líderes internacionais condenam invasão. Globo também fala, né, usa a palavra terrorismo. Bolsonaristas radicais atacam os três poderes. Lula intervém no Distrito Federal. Enfim, a gente tem aí os principais jornais e a mídia no geral aí repercutindo justamente essas manifestações de ontem em Brasília. Felipe? Só vou falar dos estrangeiros. O que me segue, assim, a gente tinha falado no finalzinho do ano passado, a posição dos estrangeiros, eles continuam comprados em 136 mil contratos no mini índice, tá? E vendidos em 35 mil contratos no mini dólar, que a gente falou, se lembra em 2022 que o Rally de Natal começou na primeira semana de 2022, acho que até no encontro que a gente teve com a Bruninha, né, com a Bruna, analista da LS, a gente estava fazendo esse movimento, né, de alta nessa primeira semana. A gente teve alguma reação negativa e depois para a segunda parte da semana ali a gente começou a entrar uma força compradora. Em princípio a gente teria esse movimento ali de recuperação, mas agora a gente tem que, diante desse cenário duvidoso, é uma coisa que eu falo sempre, pessoal. Eu passei anos assim, antes de vir trabalhar no mercado financeiro, bem que eu já trabalhava com ESL, com um banco suíço, enfim, mas eu negociando com políticos, assim. Eu acho que a gente tem que, quando a gente fala de investimentos, a gente tem que deixar um pouco essa guerra de lado, né? Porque o mercado não está nem aí, porque a gente acha. O mercado é formado por instituições, por pessoas, né? Por pessoas que estão projetando um maior crescimento, uma maior lucratividade das empresas. Quando elas não deslumbram,
esse crescimento, aí o mercado entra em correção. Quando a gente estava falando, por exemplo, que o pessoal estava projetando uma maior tributação sobre dividend yield, o menor lucro por causa de uma recessão no início de 2023, então o pessoal estava justificando a correção das bolsas, inclusive internacionais, por causa dessa diminuição de payout, desse tempo de retorno dos investimentos. E eu já recebi um monte de mensagem assim, porque defende um lado, porque defende o outro. O mercado não está nem aí, porque eu acho. Né? E eu acho que o mais importante quando a gente fala de investimentos é o que a gente vai fazer a partir da movimentação no mercado. Eu gosto bastante de acompanhar a movimentação dos investidores estrangeiros, porque eu acho que eles que têm uma maior unidade em dar fluxo nos investimentos. Eu destaquei para os meus clientes que geralmente os investidores estrangeiros eles ficam com 45 a 50% da bolsa brasileira. A gente terminou o ano com eles com 58% comprados em bolsa brasileira. Então, eles estão de fato comprados na bolsa brasileira. Então, vai depender muito do que eles vão fazer. É muito isso, porque às vezes a gente está aqui num cenário de pessimismo extremo, né? Enfim, e a gente vê justamente lá fora que eles olham pra gente de outra maneira. Sem esse sentimentalismo. Né? Exatamente. Eles olham os números. O Brasil sempre vai ser isso. Assim, né? É exportador de commodities. Se eu vejo que a China vai voltar, então provavelmente eles vão voltar a exportar mais commodities. Então, e o dinheiro que vem para cá, a Bolsa Brasileira, tem menos volume financeiro do que uma Microsoft. Então, para eles, né, o Brasil é peanut. Né? A gente que fica nessa briga de pessoal entrando em rede social e justiceiro de rede social que vai lá e xinga os outros. E, cara, os políticos, eu acho que eles não estão nem aí, porque tu tá querendo. É uma briga que talvez não tenha um respaldo, assim. Né? Mas enfim. Bom, então, novamente, né, só deixando aí um recado que cuidado com essa abertura. A gente vai ter grande volatilidade no dia de hoje, possivelmente aí outras notícias possam sair, né, ao decorrer do dia também, tá? Agenda econômica do dia hoje fraca. A gente tem boletim Focus que saiu às 8h30 da manhã de hoje. Só destacando aqui que as projeções para o IPCA, tanto para 23, né, para 2023 como para 2024, tiveram aí um leve aumento, destacando também que a projeção do PIB justamente para 22 e 23 aí tiveram uma queda, tá? Uma leve queda aí. E a projeção para a Selic em 2024, uma alta. Sobre também a agenda econômica, a gente tem o índice de tendência de empregos dos Estados Unidos de dezembro saindo ao meio-dia de hoje, e inflação no Japão, então, referente a dezembro, saindo às 8h30 da noite. Para essa semana, como eu tinha comentado ali logo no início, né, a gente tem CPI, que é justamente aí o dado de inflação dos Estados Unidos, que vai sair na quinta-feira, possivelmente o dado mais importante para a semana. Vamos acompanhar. Exatamente. É isso? Fechou? Acho que é isso. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar de volta com vocês. Enfim, adoro começar meu dia aqui já comentando de mercado. Deixem seus comentários aqui embaixo. Não esqueçam de enviar esse vídeo, né, para os amigos investidores avisarem que sim, a Liberta tem Morning Call. É isso, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Até mais. Bons trades aí. Obrigado, Thay. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.